Ontem, na calada da noite, enquanto você torcia para o seu time ser campeão, ou no meu caso, para não cair para a segunda divisão, foi aprovada a privatização da Sabesp SB SP3. Se você quer saber como é que o mercado está reagindo hoje a essa notícia e como é que os bancos estão vendo essa notícia, quais são as recomendações de preço-alvo agora que foi aprovada, se mudou alguma coisa ou se já era totalmente esperado, e também qual é a minha recomendação, se eu acho que essa é a melhor empresa do setor de saneamento, ou se tem empresa melhor, afinal de contas, saneamento é um setor muito bacana, muito perene, que dá lucros constantes. Se você, no final, também curtir esse conteúdo, considere se inscrever nesse canal e marcar o sininho das notificações. Sou Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro. Vamos falar hoje de Sabesp. Bem, o que a gente tem para falar de Sabesp? Primeira coisa quero ler aqui a notícia falando da privatização. Foi aprovada a privatização. Um dia após o legislativo dar aval para a privatização da companhia, ações começaram pregão em leilão e tiveram leve queda pela manhã. Vamos ver daqui a pouco como é que está andando a ação agora. Estamos aí 3 horas da tarde do dia posterior. Em uma vitória para o governo Tarcísio de Freitas, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a privatização da Sabesp, SB-SP3, Companhia de Água e Esgoto do Estado. Já no primeiro dia após o pregão da decisão, as ações iniciaram em queda. Daqui a pouco eu falo do leilão e depois em queda. Normalmente de mais de 10%. Isso acontece geralmente quando tem uma queda de mais de 10%, mas não foi isso que aconteceu. Não está caindo 10%, pode deixar. O projeto foi aprovado por 62 contra 1 voto. 14 a mais do que os 48 que precisava. Então, vejam, nós tivemos uma eleição de um projeto que parecia que estava na dúvida se aconteceu ou não, mas que, na verdade, a gente vai ver que já estava precificado, porque já era praticamente dado que seria aprovada essa privatização, até porque sempre foi dito desde a campanha do Tarcísio que ele faria isso. Isso é muito legal. Teve muito protesto, pancadaria, então parecia de fato que era um jogo de futebol onde pessoas torciam contra e a favor, mas na verdade era apenas o pessoal, porque o pessoal está brincando, né? O amor venceu, e o amor venceu estava lá fazendo algazarra ontem contra essa privatização. Acho que não é o melhor jeito de resolver essa questão. O texto não detalha pormenores da transação, como o valor para anulação do controle da empresa, nem o percentual que continuará em poder do Estado, que atualmente possui 50,3% das ações. A oposição promete levar o caso à justiça, mas deve ser difícil reverter a decisão. Então está aqui o quadro acionário da Sabesp, a B3, ou seja, as ações aí que estão listadas para a gente aqui são 36,9%, lá fora as ADRs negociadas em Nova York, 12,8%, e aqui nós temos 50,3%, que é a participação do Estado. A quantidade de ações ordinárias, política de dividendos, isso aqui é importante para a galera que adora só olhar dividendo, né? A empresa é uma má pagadora de dividendo, como é, 25% é o mínimo, ela paga 27,9% é o payout atual, o valor de mercado de 41,7 bilhões. Os maiores clientes da Sabesp, é óbvio, né? São Paulo é o principal, é no Guarulhos, São Bernardo, Santo André, ou seja, São Paulo e região metropolitana de uma forma geral. Índice de reajuste, veja que ela tem reajuste no geral maior do que a inflação, ó, principalmente em 2022 a inflação foi alta, 10,5%, e ela ajustou 12,8%, e esse ano melhor ainda, 5,6% de inflação, e ela está ajustando aí 9,6%, o que é muito bom. Então, aqui temos o reajuste anual mais RTE, que é o verdinho aqui, o valor dela, 9,6%, e aqui nós temos a variação do IPCA, que é essa linha amarela aqui, essa linha amarela, laranja, vai. Aqui são os reinvestimentos, isso aqui é importante, porque também é outra coisa que a galera fica muito preocupada, que fica olhando só para dividendo. Ó. Plano de investimento, a empresa vai investir pelo menos uns 5 bilhões aí todo ano para manter a sua estrutura funcionando. E com isso acaba sobrando pouco caixa para os dividendos, o que é normal para uma empresa que quer manter seu lucro, sua lucratividade e tudo mais. A gente vai ver se isso tem dado resultado ou não e qual é o problema, por que a Sabesp não tem pago grandes dividendos. O mercado reiterou as recomendações de compra, o que já era um consenso entre a maioria dos analistas desde que começou a se desenhar a viabilidade de aprovação do projeto, principalmente depois, como eu falei, da eleição do Tarcísio. A ação, que hoje vale cerca de 68, poderá chegar entre 80 e 92, segundo especialistas. E eu vou começar a citar aqui alguns especialistas. Citi afirmou que após a aprovação da privatização da Sabesp na Assembleia, ocorrida ontem, a companhia ainda vai enfrentar alguns passos para se tornar
um player privado no setor de saneamento. No entanto, o marco de ontem foi fundamental para o processo e o banco americano mantém a recomendação de compra, um preço-alvo de 84,22% de potencial. Veja como é que é importante. Ainda tem muita coisa para poder acontecer, mas ainda assim eles já estão vendo lá uma luz no fim do túnel que vai acontecer e que aí sim eles vão ter uma valorização de até 22%, uma empresa que já vem se valorizando bastante, a gente vai mostrar daqui a pouco. O Bradesco, o BB, a mesma coisa, o preço-alvo foi de 87 para 92, bem acima do que o Citi está prevendo, com potencial de 33%, reiterando a recomendação de compra. O analista Francisco Navarrete escreve que a aprovação da privatização da empresa pela Assembleia aumentou significativamente as chances do processo acontecer até meados de 2024. O novo preço-alvo reflete uma probabilidade de 80% de privatizar. Lembrando que ainda não está totalmente decidida a primeira votação, ainda precisa passar por outros processos antes de realmente ser sacramentado. A oposição vai tentar barrar isso. A autorização da privatização, segundo a XP, é uma notícia importante e positiva, mas já amplamente esperada pelo mercado, diz a XP. E aí que vem. Você fala, putz, agora que aprovou, vai disparar. Mas o mercado já estava, desde maio, pelo menos, confiante de que isso ia acontecer e vem aumentando o seu preço na Sabesp por causa dessa esperança. E o mercado vive de esperança, pessoal. Depois que aconteceu, depois que o fato é dado, depois que Inês é morta, não adianta você tentar entrar, tem que tentar prever o mercado, que é o único jeito de você conseguir ganhar dinheiro, né? Fazer com que você tenha uma compra de um ativo que está desvalorizado, subvalorizado, porque você está enxergando alguma coisa que o mercado ainda não está enxergando. E isso é muito difícil, não adianta achar que o mercado é bobo, o mercado ele é soberano, ele não é 100% eficaz, 100% eficiente, mas ele é soberano, é ele que decide, é o senhor mercado, que às vezes está mais de bom humor, às vezes mais de mau humor. Os analistas Vladimir Pinto e Maria Maldonado escreveram que a aprovação célere foi um indicador importante para mostrar o quanto o governo está comprometido e que a privatização está andando até o momento dentro do cronograma. Então, ainda não está 100% certo. Olhando aqui, Status Invest, eu tenho dividend de 1,88. Você fala, mas que porcaria de dividendo. Mas olha a valorização, 23% em apenas um ano. Então você pensa, o que é melhor? Ganhar 1,88, mas ter uma valorização de 23%, ou ganhar 10%, 15% às vezes de dividendo e ter uma desvalorização de 30%. É óbvio que é melhor você ter uma valorização junto com o dividendo, porque no final das contas, a valorização está somando tudo. É o seu ganho geral que importa. Nesse mês está caindo e hoje está caindo, 1,55, a gente vai ver daqui a pouco. Isso também é importante porque o mercado, apesar de estar enxergando com bons olhos, já sabia o que ia acontecer. Veja, não é uma ação muito volátil, isso é muito importante, até mesmo para nós que operamos opções, por exemplo, Sabesp é uma ação legal, porque ela não é muito volátil. Para quem vende volatilidade, como no nosso caso, que fizemos os Strangles, é muito importante que a empresa tenha uma volatilidade implícita alta para poder você ganhar um dinheiro na hora de vender as opções, mas que ela tenha uma volatilidade histórica mais baixa. É aí que você tem uma vantagem do mercado, que a gente chama, para você vender opções. Eu falo mais disso em outros vídeos. 100% de Tagalong, e aqui vai falar do lucro da empresa. Ó. Veja que o lucro da empresa deu uma caída aqui em 2020, né, pandemia e tudo mais, depois de uma boa subida e agora está mais alto. Vejam que o crescimento da receita da empresa não é muito alto, 8,59, e que o crescimento do lucro, 3,41. Você pensa, putz, a empresa não está retendo os seus dividendos para poder reinvestir? E aí é que vem o problema. Eu falo bastante nos meus vídeos, o que importa é isso aqui, ó, o ROI. O ROI da empresa de 10,07, na média aqui está uns 12 e pouco, não é um ROI muito alto. Quando você reinveste nos seus lucros no patrimônio, em vez de distribuir dividendo, você retorna ao patrimônio, você espera que haja uma compensação disso, fazendo com que o dinheiro seja restituído para você com altos percentuais. E 10% de ROI não é um alto percentual. Então, eu gosto de empresas que retêm lucro quando elas têm um ROI alto, que é um retorno sobre o patrimônio. Porque se eu retenho lucro, coloco no patrimônio, e a empresa tem uma capacidade de retornar esse patrimônio alto, é isso que eu quero. No caso da Sabesp, não há uma grande vantagem. Então, nesse caso, particularmente, eu prefiro até que ela distribuísse mais dividendos e aí ela se financiasse de outra forma. Mas vejam que ela precisa, de fato, fazer muito investimento. Ela vem distribuindo dividendo praticamente só em junho, um ano que distribui em maio, e aí não tem nenhum dividendo proposto, a não ser esses que têm sido aí feito praticamente uma vez no ano. Isso é muito importante. E
como está escrito lá, 27,94 de payout médio, que é o quanto você está distribuindo de lucro e dividendo, e vem se mantendo assim. Free float, novo mercado, empresa bacana. Vamos olhar aqui a comparação dela com seus pares, porque é importante saber que tem outras empresas do setor. Qual é a melhor? Será que a Sabesp é a melhor? Será que tem outras? Então veja, eu vou olhar aqui alguns números para poder saber se a Sabesp vale ou não vale a pena no fim das contas. Porque eu tenho pelo menos duas outras empresas, a Sanepar e a Copasa, que são menores, é claro, porque a Sabesp é a maior, mas que são muito líquidas, que tem todas as oportunidades que você quiser para poder investir e que pode ser melhores escolhas num curto prazo, ou até mesmo para longo prazo. Porque ó, quando a gente olha no longuíssimo prazo, aqui 10 anos, não precisa assim, 10 anos, que é um longo prazo, a Sabesp deu banho nas duas, quase 300% de valorização contra 200, quase 200 da Copasa e menos de 100 da Sabesp. Olha que interessante. Só que, quando a gente olha a receita das empresas, qual que teve o maior aumento de receita? Foi exatamente a que se valorizou menos, que é a Sanepar. E aí, quando eu olho qual que teve o maior aumento do lucro, já foi a Copasa que teve o maior aumento do lucro, seguido da Sanepar e depois da Sabesp. Então, todas valorizaram-se, todas tiveram bom lucro, mas a Sabesp, nesse processo, ficou mais cara, porque o preço dela aumentou muito e o seu lucro não foi o que mais aumentou. Então, quando a gente olha aqui o preço sobre o lucro da empresa, ele acabou ficando, vou pegar aqui o PL, ó, o preço sobre o lucro da empresa, está 15 agora, que é alto, está só aumentando. Nesse período aqui esteve mais alto, depois caiu, pandemia ficou mais alto, né? Depois ele caiu e agora está só aumentando, está ficando mais cara a empresa. Quando eu olho a comparação dos números, aí você vai ver que a Sanepar costuma ser a empresa mais barata. Preço sobre lucro é mais barato, parecido em EV/EBITDA aqui com a Copasa. Então veja que a Copasa e a Sanepar são muito parecidas, uma ganhando uma coisa, outra ganhando na outra. Quando a gente olha aqui para dividend yield, a Copasa está dando um banho em todas elas. Quando a gente olha aqui de margem líquida, aí a Sanepar está ganhando de todo mundo. Quando a gente olha em dívida, aí quem está ganhando aqui é a Copasa. Veja que a Sabesp não está ganhando em nada. Ela é mais endividada, tem menos lucro, tem menos retorno sobre a receita. O ROI dela é muito menor que a Copasa e a Sanepar brigam em ROI e em ROIC. Então veja que, no geral, apesar dela estar crescendo a receita um pouquinho mais do que as outras, as mais baratas e com melhores números hoje são a Sanepar e a Copasa. É que o mercado está apostando mais na privatização hoje da Sabesp. Lembrando que a Copasa teve notícia recentemente de que, em vez de ser privatizada, vai ser federalizada, ou poderá ser federalizada, o que é muito ruim, e a Sanepar não está ainda com muita notícia sobre isso, não está andando tanto assim o processo quanto o da Sabesp. O importante é, hoje a Sabesp é mais cara e não está apresentando números melhores. O que o mercado está acreditando é que, com a privatização, isso pode se reverter. Então é muito importante você entender o que está acontecendo para você não comprar gato por lebre. Hoje a Sabesp não é a mais barata, não é a melhor para se comprar, na minha opinião, Copasa ou Sanepar. Quando a gente olha gráfico aqui, veja, hoje está caindo 1,78, mas no geral tem sido aí um crescimento constante. E desde, a gente pega aqui de outubro, vem crescendo bastante aqui. Agosto também teve um crescimento grande, mas desde maio, pelo menos, nós vemos a Sabesp crescendo e subindo bastante, passando aqui de 44 para 66, mais de 50% de crescimento aí só nesse período, depois de uma queda ao longo de algum tempo. Gostou? Bacana, né? Então a gente está falando aqui o seguinte: Sabesp é uma boa empresa, Sabesp vale a pena, mas você precisa saber se é o momento para comprar, já que a empresa já teve um crescimento muito grande. Se você gostar da empresa, se você investe na empresa, não esquece de escrever aqui nos comentários. Se você quiser falar mais com a gente, conversar mais com a gente, saber, assim como eu, dos assuntos relacionados ao mercado financeiro, e falar comigo, com o Alexandre e com outros investidores, entra lá no link do Mordomo Financeiro, onde a gente tem uma comunidade no WhatsApp que a gente ajuda a investir melhor. Não esquece também de curtir esse vídeo se você gostou e de acompanhar os próximos conteúdos do canal. Até mais e até o nosso próximo vídeo.